Sábado da quarta semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá de Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve diversão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós os deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Mas, irmãos e irmãs, esse capítulo 7 do Evangelho de São João, o ambiente dele, o contexto onde ele está sendo narrado, é uma festa dos judeus chamada Festa das Tendas. Essa festa ela faz uma referência ao evento histórico fundamental na vida desse povo, que é a peregrinação deles pelo deserto rumo à Terra Prometida. Durante essa peregrinação, eles estavam no deserto e descansavam em tendas. E havia inclusive a tenda do Senhor, a tenda onde o Senhor deixava bem claro que estava ali no meio desse povo, junto com eles, passando as mesmas agruras, também uma tenda. Então, durante essa festa, acontece toda essa discussão desse povo para com Jesus sobre a identidade dele, se ele é o Messias ou não. Acompanhando toda a história dos evangelhos, principalmente os evangelhos da infância, para você que é católico, você que tem a sua fé esclarecida, você sabe que essas dúvidas deste povo não são dúvidas para você. Para você tem toda a tranquilidade de saber que o nascimento de Jesus, sim, cumpriu todas essas profecias, sim, aconteceu em Belém, sim, como está profetizado por Miqueias. Mas o que está em questão aqui é que, mesmo sem saber, mesmo sem ter essas informações, Jesus está se revelando diante daquele povo. Jesus está falando, Jesus está agindo, Jesus está dando sinais, Jesus está fazendo milagres, mas ainda assim o coração deles é endurecido. E é interessante o contraste porque nós temos soldados que estão indo atrás de Jesus. Aqui não são soldados romanos, são soldados do templo, é a milícia judaica. Eles vão atrás de Jesus para prendê-lo. Então são homens mais rudes, homens mais brutos, mas ainda assim, diante das palavras de Cristo, o coração deles é tocado. Eles se sentem tocados. E eles voltam sem Cristo preso, mas com Cristo no coração. E dão testemunho de Cristo, dizendo: "Ninguém falou como este homem." Então é interessante esse contraste, porque são as pessoas que estudam, são as pessoas que são portadoras da fé, das Escrituras, que têm conhecimento da tradição, e essas pessoas são incapazes de ouvir a voz de Cristo e permitir que ela ecoe no coração deles. E nós temos essas pessoas rudes, esses soldados, esses que foram para prendê-lo, e eles são tocados por Cristo, né? Então é importante que nós tomemos cuidado para que nós também não caiamos neste primeiro grupo, né? Você que está vivendo a sua fé, está buscando conhecer mais, está ouvindo aí as homilias diárias, você faz as suas leituras, você faz as suas meditações na Quaresma, e nós corremos o risco de, por buscar tanto, talvez Cristo venha ao nosso encontro, e venha de uma maneira talvez um pouco não casual, não rotineira. Nós corremos o risco de perdê-lo de vista. Eu gosto muito dessa expressão que eu aprendi do cardeal Fulton Sheen, onde ele diz que Cristo é um Messias esperado, mas que vem de forma inesperada. Então, Cristo ele tem esse trejeito de vez em quando vir ao nosso encontro e vir de uma maneira inesperada. Então, é muito importante que nós estejamos atentos aos sinais, atentos a tudo que acontece ao nosso redor e sermos capazes de enxergar em tudo a mão de Deus e como Cristo quer chegar até nós, né? Na meditação de ontem falávamos sobre a presunção,
essa presunção de achar que já conhecemos, de que já sabemos demais, já sabemos muito. Então, mais uma vez hoje a liturgia vem para nos balançar e nos chocar. Temos essa paciência, temos essa serenidade de olhar para Cristo, ver o que Ele tem para trazer para nós, ver os modos que Ele escolhe chegar até nós, para que assim nós não percamos nada, que tudo aquilo que Cristo quiser deixar conosco verdadeiramente chega até o nosso coração e mude o nosso coração. Uma expressão também que eu gosto muito de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que teme o Cristo que passa e que não volta. Teme a graça que passa e que não volta. Cristo nos visita todos os dias. A palavra dele pode ecoar aos nossos ouvidos todos os dias. Se vamos acolhê-la, se ela vai transformar a mim e a você, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Então façamos a nossa parte para Cristo, passando por nós, verdadeiramente deixar em nós uma marca, nos mudar e não permitir que Ele passe despercebido ou que não o reconheçamos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.